Nós vamos conversar um pouco sobre tratamento multidisciplinar e interdisciplinaridade no atendimento a paciente com dor pélvica crônica e endometriose, mostrar a experiência do nosso serviço. Acho que vocês já estão vendo minha apresentação? Sim. Ok. Bom dia. Então, vamos começar construindo um atendimento interdisciplinar para paciente com dor pélvica crônica e endometriose. Essa é uma tarefa árdua, difícil, né, porque o tema dor pélvica crônica e endometriose não é um tema fácil, né, é um tema difícil de lidar no dia a dia, e construir uma equipe interdisciplinar no atendimento a essas pacientes é uma tarefa mais difícil ainda, né. Então, lembrar que o tratamento clínico da endometriose, ela tem o foco principal no atendimento a paciente com dor pélvica crônica. O que a gente gostaria é de melhorar a qualidade de vida, dar uma qualidade de vida mais aceitável para essas pacientes com dor pélvica crônica, e o objetivo é basicamente esse, né, melhorar a sintomatologia e melhorar a qualidade de vida. Em nenhum momento a gente tem a pretensão de resolver a questão da infertilidade da paciente, muito pelo contrário, né, a gente sabe que isso não tem nenhum benefício, e a gente também não pode prometer para a paciente que o tratamento clínico, ele seja eficaz no sentido de segurar a progressão da doença ou até regredir a doença. O que a gente busca com o tratamento clínico é basicamente melhorar a sintomatologia e a qualidade de vida da paciente. Em algumas situações é possível que você até segure a progressão da doença, até regrida as lesões de endometriose visíveis nos exames de imagem. Mas não é esse o objetivo, e a gente não deve nunca prometer este resultado para a paciente. Lembrar que o tratamento cirúrgico da endometriose, a multidisciplinaridade já começa no tratamento cirúrgico, principalmente das doenças avançadas, doenças profundas. O tratamento cirúrgico, ele é, em geral, multidisciplinar, envolvendo proctologistas, urologistas e os ginecologistas, que são a linha de frente no atendimento a essas pacientes nesses procedimentos cirúrgicos. Mas não é uma briga entre duas facções, né? Não é uma briga entre o tratamento clínico e o tratamento cirúrgico. Na verdade, o que a gente busca com o tratamento clínico cirúrgico é simplesmente melhorar a qualidade de vida dessa paciente, aliviar os sintomas dela, e geralmente isso é conseguido com tratamento clínico e cirúrgico. Quando a gente fala de tratamento clínico para paciente com endometriose, com dor pélvica crônica, a gente não pode esquecer de... Sr. Filbert, por favor, acho que é o senhor que está com o microfone aberto. O tratamento clínico, a gente não pode esquecer que ele é multidisciplinar, né? Ele geralmente envolve uma atividade física regular e não extenuante, um hábito alimentar saudável, técnicas de relaxamento do assoalho pélvico, mudanças no estilo de vida, mudanças nas relações interpessoais da paciente, um apoio biopsicossocial que entenda a paciente globalmente, além, obviamente, do tratamento hormonal e do tratamento analgésico, que deve ser sempre oferecido e fornecido para essas pacientes. Por isso, o papel de interdisciplinaridade é tão importante, porque sozinho o ginecologista não consegue fornecer para essas pacientes todos esses aspectos, né? Então, é muito importante, quando você constrói um atendimento multidisciplinar para essas pacientes, você ter o apoio do educador físico, do nutricionista, do fisioterapeuta, do psicólogo, do terapeuta ocupacional, da enfermeira e, obviamente, coordenado aí pela equipe médica que está no atendimento na linha de frente dessas pacientes. Então, quando a gente fala da equipe médica, fica, além de toda a coordenação desse atendimento à paciente com dor pélvica crônica e endometriose, cabe ao médico fornecer a essas pacientes um tratamento hormonal adequado e uma analgesia efetiva, né? A gente já sabe quais são as opções do tratamento clínico que a gente tem para oferecer para as pacientes com endometriose. O professor Sérgio já deu uma aula
excelente sobre esses aspectos no atendimento a paciente com endometriose. Então, a gente tem para fornecer para essas pacientes contraceptivos hormonais combinados, contraceptivos exclusivamente de progestágenos orais injetáveis, ou sistema intrauterino, ou implante de progestágenos, né? A gente já tem essas opções, que são hoje as nossas linhas de frente no tratamento hormonal para paciente com endometriose, mas a gente não pode esquecer nunca dos análogos de NRH, que em algumas situações pontuais específicas ainda tem o seu espaço, e outras possibilidades futuras que vêm sendo discutidas ao longo dos últimos anos, como opções terapêuticas hormonais para essas pacientes. Já é sabido que não existe estudo que demonstre superioridade de uma linha de tratamento hormonal em relação à outra. A grande maioria dos estudos mostra uma igualdade entre todas essas opções terapêuticas, e a opção por uma ou por outra vai em comum acordo com a paciente. Aquilo que a paciente deseja, a forma de utilização hormonal que a paciente deseja. Além disso, obviamente, a gente deve oferecer para essas pacientes uma analgesia efetiva, né? Lembrando que a endometriose tem um processo de dor inflamatória associada, né? Presença de uma dor inflamatória importante, então a gente precisa lançar mão desses analgésicos, que podem ser desde dos analgésicos simples, como paracetamol, dipirona, os anti-inflamatórios, que muitas vezes a gente lança mão, até os opioides. Obviamente que os opioides a gente evita ao máximo a utilização, até para evitar a adição dessas pacientes que muitas vezes acabam utilizando essa droga de uma maneira inadequada, indiscriminada, né? Então, a gente deve evitar ao máximo o uso dos opioides nessas pacientes, mas em algumas situações eventuais a gente vai precisar lançar mão dessas drogas. E lembrar também que essas pacientes com dor crônica geralmente têm um componente neuropático associado no processo de sensibilização central, então a gente não pode esquecer desse componente neuropático, que deve ser sempre tratado e sempre oferecido para as nossas pacientes quando a suspeita clínica dessa associação. Então, os antidepressivos tricíclicos ou inibidores de recaptação de serotonina são muito utilizados, né? Mas eles têm efeitos colaterais que muitas vezes provocam descontinuidade por parte das pacientes, e lembrar também dos anticonvulsivantes, que inclusive são as primeiras linhas de tratamento para essas pacientes, segundo o protocolo do SUS, né? A carbamazepina como primeira opção, e a gabapentina e a pregabalina em segunda e terceira opção. Não por ineficácia, mas sim pelo preço, pelo custo que essas medicações trazem, né? Então, elas são geralmente usadas na refratariedade ao tratamento com as demais drogas oferecidas. E essa questão da multidisciplinaridade no atendimento e fornecer essas pacientes ficou mais evidente com a pandemia da Covid-19, que no ano passado atingiu o mundo e nos fez bloquear muitas vezes o atendimento e o acesso à saúde dessas pacientes, né? Então, muitas vezes a grande maioria dos hospitais ficou bloqueada para o atendimento dessas pacientes. Essas pacientes precisavam de estratégias para conseguir combater esses sintomas, uma vez que não tinham mais o acesso fácil e livre aos hospitais, e saiu essa recomendação o ano passado na Human Reproduction, que recomendava estratégias para você combater os sintomas relacionados à endometriose nesse momento de pandemia. Então, tem uma série de situações, eu não vou ficar lendo aqui, mas tem uma série de recomendações que buscam exatamente isso, um acesso, uma multidisciplinaridade no atendimento a essa paciente, oferecendo situações de suporte a essas pacientes que melhorem a condição clínica de controle dos sintomas associados a essas pacientes. Então, eu vou tentar desmembrar cada uma dessas recomendações baseado na nossa experiência, naquilo que a gente vivenciou ao longo desses últimos 20, 25 anos na construção do nosso ambulatório de dor pélvica crônica e endometriose. Então, o papel do educador físico, vamos começar com o papel do educador físico, que tem um papel importantíssimo no estímulo à atividade física regular e não extenuante, que parece que tem resultados adequados
e de melhora de controle dos sintomas. Então, em 2014, nós publicamos essa revisão sistemática que demonstrava, que avaliava estudos epidemiológicos associando a exercício físico e endometriose, e a gente conseguiu demonstrar nessa revisão sistemática que pacientes com atividade física regular, elas têm uma menor probabilidade de ter sintomas associados à endometriose. Isso nos fez pensar a respeito de eventuais tratamentos, associar as nossas pacientes, eventuais tratamentos orientando a atividade física regular, extenuante, ou não extenuante para essas pacientes, né? E aí, logo depois, a gente desenvolveu um estudo experimental animal, onde a gente conseguiu demonstrar claramente, induzindo endometriose experimental em ratas, a gente conseguiu demonstrar claramente que aqueles animais que eram submetidos a um protocolo de atividade física moderada ou intensa, tinha uma regressão do tamanho das lesões induzidas experimentalmente nessas ratas e com uma diminuição da proliferação celular nesses tecidos e uma diminuição do estresse oxidativo nesses ratos. Então, demonstrando claramente que a atividade física tem algum efeito, não só na sintomatologia, mas pode ter algum efeito também na lesão, sobre a lesão especificamente de endometriose. E mais recentemente, um estudo coordenado pelo professor Homero demonstrou claramente que a atividade física, né, que é um tipo específico de protocolo de atividade física, tem um efeito no limiar de dor nessas pacientes com endometriose, com sintomas associados à endometriose, quando comparados a pacientes saudáveis, né? Um estudo muito bem controlado, muito bem induzido, que foi a tese de mestrado do Arthur. Tem um papel também muito importante nesse atendimento a nutricionista, orientando um hábito alimentar saudável para essas pacientes e muitas vezes introduzindo na dieta dessas pacientes alguns elementos importantes no combate à sintomatologia da endometriose. Então, inicialmente, publicamos esse artigo mostrando que os parâmetros antropométricos têm um papel de piora na dor pélvica crônica dessas pacientes. Então, quanto mais quanto maior o IMC da paciente, então, pacientes com sobrepeso ou com obesidade, elas têm um limiar de dor maior do que aquelas pacientes com IMC normal, e tem dentre aquelas pacientes com dor pélvica crônica, né, elas têm uma escala analógica visual de dor maior também em relação àquelas pacientes que têm um peso normal. Demonstrando claramente que a paciente estar dentro de um IMC adequado, né, perder peso, estar dentro do IMC adequado, tem um efeito positivo na melhora, no aumento do limiar de dor e na melhora da qualidade de vida dessas pacientes. E a gente demonstra claramente também que essas pacientes com endometriose, elas têm uma tendência a ter sobrepeso e obesidade, né? Então, dentro do nosso ambulatório, a maior parte das nossas pacientes com endometriose, elas têm um sobrepeso ou obesidade associados que, baseado no estudo anterior, demonstram claramente que essas pacientes têm um limiar de dor mais rebaixado e uma escala analógica visual de dor maior do que aquelas pacientes que estão no IMC adequado. E quando você vai na literatura internacional, você já vê que essa associação entre dieta e risco de endometriose já existe, né? O grupo da Universidade de Harvard, que é muito forte, né, da professora Stacy, que é muito forte em epidemiologia e endometriose, ela já tem publicado alguns artigos mostrando a associação da dieta e do risco de endometriose. Esse estudo demonstrou que quanto maior o número de vezes que a adolescente se alimenta e quanto menor a ingestão de gordura na dieta, menor o risco dessa paciente ter endometriose na idade adulta. Além desse artigo, o mesmo grupo publicou também pacientes que ingerem maior quantidade de verduras e legumes e frutas têm um risco menor de ter endometriose. Então, mostrando claramente a importância de você ter a nutricionista do seu lado, orientando uma dieta adequada, perda de peso para essas pacientes. E mais recentemente, nosso grupo publicou esse artigo
demonstrando que pacientes com dor pélvica crônica e endometriose, secundária endometriose, elas têm uma ingesta baseada no recordatório alimentar, uma ingesta aumentada de lipídios e uma menor ingesta de dois elementos importantes que recentemente têm sido muito envolvidos em diversas situações metabólicas, que é o zinco e o triptofano. Então, mostrando claramente que essas pacientes têm uma diminuição dessa ingesta, e isso pode ter algum mecanismo, algum efeito no controle das pacientes. Alguns estudos têm demonstrado também que a suplementação e a mudança do hábito alimentar nessas pacientes tem efeito no controle da sintomatologia. Então, esse estudo publicou uma suplementação antioxidante, né, na alimentação das pacientes, reduzindo, então, a dor relacionada às pacientes com endometriose. Em branquinho aqui, o placebo, em preto, as pacientes que usavam antioxidante, mostrando uma diminuição de fatores de estresse oxidativo e melhora significativa na dor e dessas pacientes que usavam essa suplementação antioxidante. Também, mais recentemente, esse estudo publicado no ano passado mostrou que as experiências de saúde envolvendo a dieta e pacientes com endometriose, né? Demonstrando que uma intervenção dietética diminui essa sensação dolorosa e melhorou o bem-estar dessas pacientes que tinham dor pélvica associada à endometriose, né? Esse outro estudo teve buscou a mesma coisa, né? A efetividade de intervenções na dieta, através de uma revisão sistemática, e demonstrou claramente que as pacientes que tinham uma intervenção dietética, essa intervenção tem um impacto positivo na melhora da qualidade de vida e na sensação dolorosa dessas pacientes. Demonstrando, então, a importância de você ter a nutricionista do seu lado quando você está atendendo essas pacientes. Papel fundamental no atendimento a paciente com dor crônica, né, e a paciente com endometriose, o fisioterapeuta. Nós temos uma experiência grande no nosso ambulatório, temos uma fisioterapeuta que nos acompanha em todos os ambulatórios, ela ajuda na assistência dessas pacientes, né, e em diversos aspectos, né. Então, é muito comum, né, tem uma alta prevalência dos pacientes com endometriose, a queixa da dispareunia, né, e esse atendimento a paciente com a dispareunia, ela envolve não só analgésicos, mas também todo um aconselhamento para relaxamento perineal e fortalecimento do assoalho pélvico, tem demonstrado claramente uma associação com melhora da sintomatologia dessas pacientes. Esse é um estudo, foi o doutorado da Ana Paula, demonstrando que tanto a eletroestimulação quanto a massoterapia perineal tem um efeito bastante significativo na melhora da sintomatologia, dessa sintomatologia da dispareunia, né? Uma melhora persistente, inclusive até 6 meses após o término do tratamento dessas pacientes. Outra situação muito comum de associação com a dor pélvica crônica para pacientes com endometriose é a síndrome miofascial abdominal, que é muito prevalente. No nosso ambulatório, cerca de 30% das nossas pacientes têm síndrome miofascial abdominal, que é uma dor profunda e intensa associada a pontos gatilhos na parede abdominal. O diagnóstico ele é basicamente clínico, né, e muitas vezes envolve um teste terapêutico com bloqueio local, que é o tratamento considerado como tratamento de eleição para essas pacientes com síndrome miofascial, bloqueio com lidocaína local, com um anestésico local. Mas a gente busca técnicas alternativas ao bloqueio para poder, na busca de melhoras, porque melhores opções terapêuticas, uma vez que o bloqueio tem efeito bastante significativo, mas um efeito geralmente não duradouro, né? Depois de 6 a 12 meses após o término dos bloqueios, em geral a paciente tem uma recidiva da sintomatologia. Se a gente tem buscado técnicas alternativas ao bloqueio, né? Tem várias opções na literatura, nós mesmos já investigamos algumas, né? Aqui, o doutorado da Meire, que foi orientada do Homero, mostrando uma comparação com a compressão isquêmica, demonstrando que infelizmente, a compressão isquêmica teve um efeito inferior à injeção anestésica,
Mas, recentemente, a gente tem utilizado técnicas fisioterapêuticas bastante significativas. Então, demonstramos a utilização da acupuntura versus a injeção local, mostrando uma eficácia muito semelhante entre as duas técnicas, né, ao longo de 6 meses, até 6 meses após o término do tratamento, né. Mais recentemente, também, a Maria Carolina defendeu o mestrado dela mostrando a utilização do ultrassom terapêutico também, com uma semelhança muito grande de resposta à injeção anestésica. E isso tem sido utilizado de maneira rotineira, não só no nosso serviço, mas também em diversos outros serviços. Então, o ano passado, o grupo da Unicamp, coordenado pela professora Cristina, demonstrou a utilização, a eficácia de um estudo multicêntrico nacional, junto com o pessoal de São Paulo, da utilização do TENS, né, da eletroestimulação transcutânea, como benefício na complementarização do tratamento da dor nessas pacientes com endometriose profunda. Além disso, uma outra situação muito comum de associação com as pacientes que têm endometriose dor pélvica crônica é a síndrome da bexiga dolorosa, situação bastante controversa, de diagnóstico difícil e de terapêutica mais difícil ainda. Ainda não existe um consenso na literatura a respeito de qual seria a melhor opção de tratamento para essas pacientes, mas existem várias opções de tratamento que podem ser oferecidas, tanto tratamentos oral, como antidepressivos tricíclicos, como também terapêuticas locais e terapêuticas invasivas, como, por exemplo, toxina botulínica, ou a instilação intravesical de diversas drogas, aí, DMSO e ácido hialurônico, diversas outras opções terapêuticas para essas pacientes. Outra situação bastante comum quando a gente lida com a paciente com endometriose e dor pélvica crônica é a síndrome da congestão pélvica, né? E hoje está muito bem documentado o papel do do radiologista intervencionista nessas pacientes, na embolização dessas varizes, com uma melhora bastante significativa, bastante importante na qualidade de vida e na dor dessas pacientes. Essencial no atendimento, não diria que o mais essencial, mas é essencial você ter junto com você, e a gente tínhamos até há pouco tempo atrás uma psicóloga, né, que infelizmente a Maria Rita pediu demissão recentemente, ainda não houve reposição para essa vaga, a presença do psicólogo nesse ambulatório de atendimento interdisciplinar a paciente com endometriose e dor pélvica crônica é essencial, né? Na busca de uma mudança de estilos de vida, no suporte ao sofrimento que a paciente tem ao longo da vida dela com a dor pélvica e endometriose. Essas pacientes com endometriose e dor pélvica crônica têm altos scores de ansiedade e depressão, um comprometimento significativo da qualidade de vida, comprometimento da sua função sexual, e é muito importante o suporte psicológico para essas pacientes, para que elas consigam suportar toda essa situação, né? Já existem outros trabalhos na literatura também, confirmando esses dados, com alta prevalência de disfunção sexual e comprometimento psicológico e de diminuição de qualidade de vida nas pacientes com endometriose e dor pélvica crônica, e é essencial que você tenha o psicólogo do seu lado. Também é importante abordar nessas pacientes histórico de maus tratos na infância e na adolescência, com abuso físico, abuso psicológico, mental e até sexual, né? É muito importante abordar, porque a prevalência desses abusos, desses maus tratos na infância e na adolescência é realmente bastante significativo. A gente tem um estudo nosso, antes desse publicado o ano passado, que demonstrou claramente essa associação. A gente tinha um índice de ideação suicida dentre as pacientes atendidas no nosso ambulatório que chegava a 50%, né? Não só de tentativa, mas de ideação suicida. E recentemente, o Homero, orientando essa tese do Calil, ele demonstrou essa alta prevalência de abuso físico, psicológico e mental nas pacientes com dor pélvica crônica. Então, a gente precisa ficar muito atento, e é muito importante o psicólogo nesse momento para ajudar a dar o suporte para essa paciente superar todas as suas situações.
E esse suporte vai realmente de uma equipe interdisciplinar que consiga dar base para esse atendimento biopsicossocial, um atendimento integral a essa paciente, né? É muito importante entender o quanto essa situação da dor pélvica crônica e da endometriose afeta a vida diária das nossas pacientes, afeta os relacionamentos dessa paciente, e estabelecer uma relação médico-paciente, uma relação equipe-paciente adequada, é muito importante para dar suporte para essas pacientes, suportar toda essa situação, né? Então, esse estudo, a tese da Bruna, orientada pelo Francisco, demonstra claramente as atitudes, o quanto a dor pélvica crônica induz mudanças no estilo de vida das pacientes que se adaptam a essa situação, né? E compreender isso é muito importante para dar o suporte adequado na melhora da qualidade de vida e na melhora da sintomatologia dessas pacientes. Não basta simplesmente dar analgésico, porque simplesmente dar analgésico, na grande maioria das vezes, vai falhar como opção terapêutica. Também importante nesse atendimento entender as relações interpessoais dessas pacientes, e aí a terapeuta ocupacional tem um papel importantíssimo, né, para entender o quanto isso compromete seus papéis ocupacionais na vida, né, não só social, laboral, relações familiares, religiosas, conjugais, estudantis. Então, é muito importante entender que essa dor provoca alterações e muitas vezes, na grande maioria das vezes, perdas de papéis ocupacionais que são sentidos por essas pacientes que sentem a necessidade de um retorno a esses papéis, mas não conseguem devido à limitação da dor de todas as alterações que a dor impõe a sua vida diária, né? Então, são dois estudos diferentes, publicados recentemente pelo nosso grupo, né? Uma da Rose, orientada por mim, e essa da Raquel, orientada pelo Homero, que demonstram claramente a perda desses papéis e essa diminuição da sua satisfação, né? Da satisfação das pacientes com relação às suas performances, tanto nos seus cuidados pessoais, quanto na produtividade e também nas situações de lazer. Então, é muito importante entender a paciente com endometriose e com dor pélvica crônica como uma paciente complexa, que exige um atendimento interdisciplinar, um atendimento focado na paciente, não nos sintomas da paciente, entender que endometriose é um problema de saúde pública, entender que a endometriose precisa de um diagnóstico precoce, então nós temos que valorizar a clínica da paciente, valorizar a sintomatologia da paciente. Não existe o tratamento ideal, existe o tratamento ideal para aquela paciente, individualizando o atendimento àquela paciente, buscando naquela paciente as individualidades dela que comprometem a sua qualidade de vida e pioram a sua sintomatologia. Estamos buscando um tratamento medicamentoso melhor cada vez mais, mas infelizmente nós ainda não temos essa opção, e o atendimento, a abordagem interdisciplinar é com certeza a melhor forma de atingirmos o resultado final, que é a melhora da qualidade de vida das nossas pacientes e a melhora da sintomatologia das nossas pacientes. Obrigado, queria agradecer a todos a atenção.